Boa tarde, telespectadores. Oiê! A gente vai falando aqui, gente, eu sei que é uma live inesperada, a gente não avisou ninguém, simplesmente abrimos. Eu tive essa ideia essa semana porque a gente fez aquele vídeo falando sobre a formação e aí gerou um grande alvoroço, as pessoas bem empolgadas, graças a Deus. Foi bem positivo, a galera querendo muito. E aí a gente também fez uma reformulação de algumas questões que a gente tinha postado daquele primeiro vídeo, que a gente achou mais interessante alterar. E a gente falou, vamos gravar um outro vídeo, porque a gente está tendo ainda muitas perguntas a respeito. E eu falei, a melhor forma, eu acho, do que gravar um vídeo de 5 minutos, porque sempre a gente tem interpretações erradas, ou se confunde ou não entende, porque o que acontece? A gente fala muito, fica mais fácil de entender quem já está nos pacotes. Pessoas que estão entrando agora realmente fica muito sem entender, porque está um pouco fora do contexto de quem está acompanhando a gente já e entendendo o processo que significa. Então eu falei assim para a Nô, vamos fazer uma live, que acho que é mais fácil a gente fazer uma live e as pessoas vão entrando, quem tiver dúvida vai perguntando, porque são dúvidas de vocês também que podem ajudar as outras e a gente vai deixar salvo. Então a interação fica mais fiel. Se vocês tiverem dúvidas, vão avisando. Não sei se tem que configurar ali os comentários depois aparecer, mas enfim. Não, mas aí vai aparecer nos comentários. Aproveita esse tempinho que a gente está falando do que se trata, joga lá nos grupos, fala, gente, eles estão na live para falar da formação, então ajuda a gente aí, espalha. Márcia, espalha, que a gente vai fazer agora, explicar, a gente vai começar a explicar um pouco como a gente pensou que a gente vai fazer, e a partir disso vão deixando aí as perguntinhas com relação ao que vocês têm dúvida de como vai ser a formação, o que significa, o que vai ser necessário, tá bom? Quer começar a falar, Murilo? Então, da formação, alguma coisa? Sim, esperando o pessoal entrar. Que a gente não quer deixar essa live muito grande para ficar fácil de vocês assistirem depois. Então a gente vai explicando e vai ficar gravado, tá? Bom, a formação ela surgiu depois que a gente conseguiu entender que as pessoas que entraram desde o primeiro pacote, dos primeiros atendimentos, estavam realmente sendo preparadas para se tornarem terapeutas, porque elas estavam se tratando, se cuidando, se trabalhando, se curando de uma forma muito profunda e completa. E esse é o trabalho que um terapeuta de verdade precisa fazer. Ele precisa primeiro se trabalhar e depois propor a cura para um paciente. Então a gente começou com 4 atendimentos no começo da pandemia. Eu estava bem resistente em relação a atender à distância, porque eu sei o que implica, mas a espiritualidade muito presente, eu entendi que o atendimento seria também com a espiritualidade dando suporte, e aí eu me prontifiquei, o Alan se prontificou, a gente integrou a cura energética junto com a cura energética dos movimentos. E esse movimento todo de cura, ele ficou muito grande em termos de campo de energia. Então a gente chegou a ter 500 pessoas se trabalhando, e esse é um número bastante significativo. E as pessoas relatando muitas curas, inclusive de doenças que são consideradas incuráveis, né? E a gente acabou tendo resultados maravilhosos e seguimos. E é desafiador, né? Porque são muitas pessoas, e são muitas pessoas com questões muito individuais. Então a gente sempre explicava para as pessoas, porque ainda chegam pessoas querendo o atendimento individual com a Nô, e realmente é difícil a pessoa entender até quando ela passa por um atendimento, que a gente fala, olha, o atendimento ele é em grupo. Só que a energia, ela é tão inteligente que ela chega individualmente para as questões de cada um. O campo de energia, ele informa exatamente o que cada pessoa precisa trabalhar. Sempre antes do atendimento a gente tem um bate-papo, a gente conversa, a gente escuta vocês, mas a gente não exige que vocês falem das questões de vocês, a não ser que vocês queiram lá no chat, as pessoas vão colocando questões específicas.
mas a gente acaba trazendo um pouco de esclarecimento do que vai ser o atendimento, e aí o que faz a cura de fato não é o bate-papo, não é a informação, não é o conteúdo, é o campo de energia e o trabalho da espiritualidade, que é muito comprometido e desce, né, nos momentos da cura, e consegue, e realmente é impressionante como ela ampara todos, e graças a Deus está só fluindo cada vez melhor no sentido da cura, né? Na verdade, a gente já é vibracionalmente escolhido para estar naquele grupo, então a gente tem uma sangha, a gente tem um hara muito forte de pessoas que também estão vibrando os mesmos tipos de situações e desequilíbrios. A gente se coloca à disposição, a gente se trabalha, a gente faz junto todo o tratamento, a gente faz junto todas as práticas, a gente lê as mensagens de vocês, a gente se conecta profundamente com o trabalho, e essa é uma diferença enorme, porque não é um vídeo que está gravado lá para você acessar. Presencialmente, à distância, a gente está ali, a nossa energia está ali, a equipe espiritual vem no horário, que é o horário combinado com a espiritualidade. Então, realmente a gente sente que é uma prática espiritual, embora seja um trabalho de cura em todos os níveis, cura física, cura emocional, cura psíquica, né? Cura no nível do DNA, da nova forma do vibrar, do corpo físico, cura das doenças, são curas familiares, de ancestralidade, enfim, a gente acaba curando muita coisa e formando novos tecidos, informando como o corpo vai passar a se comportar a partir deste momento, e tudo isso com campo de energia integrado, que é a parte difícil de entender para quem não faz o trabalho, né? Porque a gente poderia ficar semanas, meses tentando explicar o que significa esse trabalho do campo, mas não seria possível se você não se colocasse na experiência, porque as palavras não atingem a profundidade e a abrangência, né, do que significa cura de fato. E a gente trabalha em realidades paralelas, a gente trabalha as causas que não estão aqui nessa realidade, coisas que a gente já traz, tendências vibracionais. Durante a semana a gente é preparado, a gente passa por várias questões, a gente recebe uma orientação, a gente conversa, medita, integra, entende de forma muito rápida o que vai ser o tema principal do atendimento. Embora a gente já tenha um título para o atendimento, uma orientação, nós, pela experiência da nossa semana e a orientação da espiritualidade, a gente traz assuntos que são muito pertinentes ao grupo e ao que foi nos revelado. Então é um trabalho que ajuda vocês a sustentar, na verdade, a prática espiritual, porque a gente consegue sustentar uma prática física. Muitas vezes a gente consegue sustentar a nutrição, a alimentação, mas a gente não consegue sustentar os nossos padrões de pensamento e de emoções na mais alta qualificação. Então, poder ter essa prática semanal é um trabalho que te ajuda a ter disciplina, te ajuda a ter rotina, resiliência para o seu processo de cura, mas também para que você se mantenha nesse padrão vibracional a partir de um trabalho também espiritual e energético. É raríssimo ser completo da forma como porque realmente o compromisso que a gente assume é total com o grupo, então vocês são amparados, tendo os facilitadores, né, semanalmente, 2 vezes por semana, junto com vocês ali, e podendo também trabalhar o corpo físico na cura energética dos movimentos, que é muito mais do que dança ou atividade física. Eu venho postando sobre isso, agora a gente está fazendo muito post das cores, que a gente está na sustentação. E a partir disso, que na verdade são 6 meses de atendimento, que são 36 atendimentos que vão basicamente fechar todas as possibilidades dos seus desequilíbrios e das questões que você pode ter
que trabalhar, ou seja, te curar de forma holística, integral e completa, é que vocês vão poder passar para a nova fase, que é a fase da formação, que são mais 6 meses também, e que continua um trabalho de 36 semanas aí, né? E com essa consciência do trabalho, é muito importante a gente, primeira coisa, por causa dessas ansiedades que a gente vê que está todo mundo querendo muito, já pensando em 1000 formas, nossa, eu vou ter mais uma ferramenta, nossa, eu vou poder atender, vou poder curar, vou poder fazer aquilo. Ok, isso tudo é muito válido, mas não adianta ter pressa. Não adianta ter pressa, querer fazer o que falta logo. Eu preciso fazer o primeiro pacote, cadê? Tá à venda ainda? Porque eu já quero cair nessa primeira turma. Não funciona assim. Porque não funcionou assim, tanto que é o que a Anô falou, a gente começou a live falando, a gente começou esse pacote com 4 atendimentos, a ideia era fazer 4, virou 8, e agora a gente está 1 ano sustentando um trabalho de cura, e que até 1 mês atrás a gente nem pensava em fazer uma formação, em possibilitar que vocês pudessem ter essa ferramenta tanto quanto a gente está tendo, né? Porque eu nunca consegui visualizar formar terapeutas num curso de final de semana, ou um curso onde você faz um final de semana por mês, aulas, né? Tem Então, que ser muito mais profundo o trabalho, você tem que experienciar e entender o que é o desequilíbrio. E a gente, basicamente, toda semana tem um mini curso. Então, antes da cura, você entende tudo aquilo, é um mini curso. E a gente tem 2 dias, né? Nas quartas, na verdade quinta também, porque a cura do movimento se estende para quinta, da quarta noite, e sábado com as etapas. Então a gente acaba tendo muito conteúdo que a gente vai recebendo, e não é qualquer conteúdo, não é um conteúdo no nível mental, não é uma coisa que a gente leia, é vibracional a transmissão, é transmissão oral. Então a gente transmite toda a nossa experiência, toda a nossa bagagem, não só dessa vida, de todas as vidas, né? Dentro deste trabalho, desse propósito que a gente vem sustentando do serviço. E isso é muito rico. Receber dessa forma é muito rico, né? Poder realmente estudar dessa maneira é muito rico, que é a forma, a nova forma. É poder abrir a nossa capacidade de ter alta percepção sensorial e conseguir entender as coisas sem precisar ouvir palavras, simplesmente receber um entendimento e acessar essa inteligência cósmica mesmo, né, que está disponível para todo mundo. A ideia é autonomia para vocês, é que vocês realmente recebam tudo, que a gente não fique com nada, até porque eu penso que eu não posso morrer sem transmitir, né? É uma responsabilidade grande. Eu tenho que deixar para que vocês continuem o trabalho também. A gente nunca sabe quando vai morrer. Então a transmissão, ela é cuidadosa para que não ocorra de qualquer forma. Precisa ser oral a transmissão sempre, mas ela é uma necessidade de continuidade de um trabalho que não é só meu, não é só do Alan, é de toda uma equipe que trabalha junto, que é uma equipe espiritual totalmente comprometida com o despertar da humanidade. Somos canais, somos servidores, e servidores verdadeiramente comprometidos com esse trabalho, com o nosso despertar, aproveitando e agarrando esse momento planetário que é muito sério, que é muito importante, que é único para o espírito. Então, acima de qualquer coisa, existe o nosso processo, porque a gente também está caminhando para poder não mais repetir tendências e padrões que a gente também arrasta como ser humano, né? Então, nesse sentido, gente, quando vocês ficam perguntando nessa euforia, eu peço que vocês tenham calma, porque essas coisas não são simplesmente critérios que são só nossos. Vamos fazer isso da mente, de um planejamento, porque vocês sabem, quem está fazendo, que a gente não planeja nada, é muito orgânico e sincrônico com as orientações da espiritualidade, porque a gente está como canal. Então não é uma coisa que quando a gente fala, diz um não, fala que não dá para ser assim, não é um lugar de um desejo, de uma vontade nossa, mas é aquilo que é mais
coerente e é o que tem que ser pelas próprias orientações que a gente recebe. Então, como a gente falou, naquele momento, em determinado momento, em um pacote, quando a gente ainda não estava com esse campo de energia, não adianta você falar, eu já fiz aquele. Porque naquele momento nem a gente tinha um campo de energia informado para que não é que aquele trabalho não funcionou. Mas para essa fase, porque agora é uma nova fase que a gente entra, de preparar vocês para entrar na formação, e a gente não está desconsiderando quem fez os primeiros pacotes, é que a coisa muda de formato. E não significa que vocês não vão poder fazer a formação, vão ter que entrar numa próxima turma. Por isso que eu estou falando. A gente precisa ter calma e não pular etapas e respeitar. Porque nos primeiros pacotes também, vocês que estavam, vocês podem falar. A gente também estava andando no escuro, como vocês. A gente também estava atravessando, a gente estava num processo. É isso que a gente fala, porque a gente faz com vocês, não é diferente pra gente. Então, assim, a gente passou a considerar que isso seria, que a gente poderia já proporcionar essa primeira turma da formação em cura energética e cura energética dos movimentos. Para essa primeira turma, vamos dizer, iniciante, as pessoas que estão fazendo ininterruptamente, desde o primeiro pacote que a gente está fazendo aliado com as etapas. Porque o que são as etapas? Foi um outro degrau que a gente subiu dentro do trabalho, porque os primeiros trabalhos a gente estava fazendo só de quarta-feira, que eram as curas, que também tinham os conteúdos, que é como a gente está falando. Mas quando entrou esse trabalho de sábado, que a gente realmente conectou muito perfeitamente também com o trabalho de quarta, que não tem a cura em si, as ativações, mas a gente trouxe também, assim, pela essa transmissão oral, essa forma de trazer para vocês a consciência do que a gente precisa sustentar, dessa autonomia que a gente tem que ter, para que a gente não cocrie na antiga forma. Ou seja, não adianta eu curar na quarta-feira, é a mesma coisa que você confessar para o padre no domingo, na segunda-feira você está voltando a fazer tudo de novo. Não resolve. Então, fazer um regime na semana e na semana seguinte voltar a comer da forma que você ainda não sustenta a consciência. Então, as etapas, elas ensinam como a gente sustentar, como a gente ter disciplina, como a gente adquirir rotina nas nossas ações, né? Da gente conseguir realmente ser responsável pelas nossas ações e estar em plena atenção, porque geralmente a gente nem olha para essas questões. Então é maravilhoso. Mas as pessoas que já fizeram, porque pode ser que as pessoas tenham dúvida, elas não vão precisar fazer novamente as curas, né? Elas só vão precisar fazer, na verdade, aquilo que não estava integrado, conectado com esse processo de cura mais integral. O que acontece, só para vocês entenderem? Vamos colocar aí que a gente vai entrar no terceiro pacote das etapas. As etapas fica mais fácil da gente se basear pelas etapas, porque ela entrou depois e a gente está alinhada com esses blocos de 9 em 9. Foram as 9 primeiras etapas, a gente foi da 10ª à 18ª e a gente vai entrar agora dia 28 de julho da 19ª à 27ª e vai até a 36ª. Então, quem tá bonitinho da primeira etapa, né, associado, pacote combo, que é quarta e sábado, fazendo e sustentando junto com o grupo, por que eu tô falando que não adianta agora você correr lá e assistir só as gravações? Porque o campo de energia não tá mais no trabalho, a gente já não tá mais lá. Então vocês podem, por isso que eu disponibilizei no site para vocês comprarem o pacote, para não que esse conteúdo, essa transmissão oral não seja perdida, mas é no nível de aula. A ativação, a cura energética, ela não está se dando porque não pode. Eu tenho que estar presencialmente ali junto com vocês. E é uma responsabilidade muito grande isso, porque não sou só eu. Eu tenho que sustentar também a equipe espiritual que baixa para o trabalho. E isso a gente não consegue fazer assistindo, né? A gente consegue receber e integrar na consciência o entendimento, mas a ativação e a cura a gente não consegue receber assistindo. A gente precisa de uma ação real, uma projeção do campo na hora, que é a partir de comandos. Inclusive vocês vão aprender isso na formação,
no pacote, né, de formação, como é que a gente trabalha com campo de energia. E nesse caso, eu preciso estar ativa naquele momento para poder trabalhar vocês, né, na cura energética. Então, não adianta a gente só assistir, a gente precisa ter feito a cura, ter participado desse processo. Ter sustentado, porque o que é a diferença das etapas? A cura energética na quarta, você pode até ter feito um atendimento na quarta de manhã, mas a gente não exige na cura energética que vocês tenham uma prática específica. Aos sábados, a gente deixa tarefas de casa para vocês justamente exercitarem o lugar da sustentação. Então vamos dizer que a gente fala assim, todo dia você vai fazer tal coisa. Está associado com a etapa que a gente ensinou justamente para que vocês usem aquela prática como uma ferramenta de ter essa estrutura. Então as pessoas que foram fazendo com a gente desde a primeira, estão também sustentando essas práticas que a gente deixou. Então a gente tem que respeitar o fluxo natural do que o próprio trabalho se criou, que é muito maior do que a gente, é isso que eu estou falando. Não é uma coisa que a gente planejou, ele foi acontecendo, foi tomando um corpo que agora a gente entende qual é e que é esse realmente que a gente precisa respeitar e seguir para que a gente possa chegar numa formação. Porque a formação não é só para quem quer trabalhar como terapeuta, é o que a gente está falando. Quem está se curando já é um terapeuta, porque você conseguir se curar, fazer todos esses processos que a gente está fazendo e sustentar isso, é impossível você não se tornar um terapeuta, porque você vai ter conhecimento, só de você se estudar e se conhecer, já é a maior faculdade que você pode fazer na sua vida, em questão de entendimento mesmo e saber, cura, né? E de cura. A técnica, ela só funciona depois disso, né? E óbvio, vocês vão ter a técnica na formação. O que é diferente? Então, são 6 meses de trabalho para quem não se trabalhou ainda, porque tem os grupos que já fizeram, então vão poder eliminar, né, parte do processo. Como se fosse uma matéria, né? A matéria, já passaram na prova, já passaram de ano. Na formação, vocês vão aprender como usar a ferramenta e vão passar a ter todo um material totalmente didático, de apostila, impressa, em PDF, um material onde vocês vão poder assistir vídeos, ouvir áudios, um material muito completo para que vocês possam se guiar dentro desses atendimentos. São muitos, né? Porque quando o paciente chega para você, você não pode ter uma ferramenta, você tem que ter várias. Você vai ver que ele pode vir como dependente químico, ele pode vir com desequilíbrio psíquico, com esquizofrenia, ele pode vir com câncer. Então, o preparo exige que a gente consiga ter protocolos diferenciados para cada tipo de atendimento. E é esse o processo. Então, vocês passam agora a aprender sobre esses protocolos. Então, a gente tem um esquema de atendimento na maca, como que a gente coloca o campo de energia, mas você tem tudo isso desenhadinho também, onde você vai olhar e rapidamente você vai entender em que etapa você está no atendimento. Você vai poder atender em qualquer lugar, com música, sem música, com o nosso vídeo, sem o nosso vídeo, com áudio, sem áudio, porque na verdade, se você tiver um dos instrumentos que a gente está oferecendo, você já consegue fazer o atendimento. Então, só para... E a cura dos movimentos, né, Mari? E vocês também vão poder ter a ferramenta de atender com a cura dos movimentos. Porque precisa, porque nesse momento o que acontece? A gente ainda não vai fazer uma formação só de cura dos movimentos, porque isso vai exigir mais tempo e algo mais específico. E como vocês não têm ainda, a gente não teve tempo de fazer precisaria de muito mais tempo para eu formar vocês corporalmente falando, mas não significa que vocês não vão poder ter a ferramenta. Então, eu vou deixar junto com essa formação um material, vídeos e uma estrutura de atendimento mesmo, que você vai poder usar a cura dos movimentos, que vai ser muito simplificada
Então, mesmo que o terapeuta não saiba dançar, não tenha dança no corpo, não tem todos os movimentos técnicos do mundo perfeitos, não tem problema, porque a ideia não é essa ainda. Esse primeiro momento é a gente trazer, é isso que a Anô falou, uma ferramenta a mais que vocês possam atuar em conjunto com a cura energética ou até com outras terapias, outras ferramentas que vocês já tenham. Então, assim, só para concluir o que eu estava falando. Então, essa galera que está vindo, sem pausa, os atendimentos específicos com as 9 etapas, com o segundo pacote de etapas, terminou. Esses 4 pacotes com as etapas, né, que vai dar 36. A formação, a gente vai repetir, vai voltar lá para o primeiro atendimento. Só que a diferença de quem vai estar na formação vai ser exatamente o foco que a gente vai dar. Então as pessoas, mesmo quem for fazer formação, vai ter que voltar para o primeiro atendimento que elas fizeram ano passado, ou agora, ano passado não, né? Agora 2 meses atrás, e refazendo esse caminho, só que agora justamente com o direcionamento da formação, de formar a pessoa. Então, simultaneamente à formação, as pessoas que querem fazer a formação na segunda turma vão começar o pacote de novo. E vão ter que esperar, de qualquer forma elas vão ter que esperar. E aquelas que já fizeram, eu já fiz esse, só faltam tantos. De qualquer forma vai ter que esperar, porque existe uma limitação tanto de pessoas e de vagas, e também existe uma limitação porque a gente tem que seguir uma ordem. A gente está se baseando, né, Mori? Num primeiro momento, de dar continuidade para aqueles que fizeram todas as etapas e os pacotes. Então, a gente está considerando aí, no máximo, 300 pessoas, 300 vagas. A gente sabe que tem muito mais gente querendo. Então, esse primeiro pacote, essa primeira formação, é o grupo das pessoas que já fizeram os pacotes, que já vão cair na formação. Já vão cair. Elas não vão pagar de novo todos os pacotes. Elas, dentro da formação, vão fazer as etapas agora como terapeuta, né? E vão receber isso. Se por um acaso você não fez completo, aí você vai ter que fazer antes o completo, para depois entrar no outro grupo de formação. O que a gente está falando é que simultaneamente, porque a formação consiste em 2 etapas. Vamos supor que nada disso tivesse acontecido e a gente fosse começar a fazer a formação agora. Iria consistir nos 6 meses. De atendimento. Não, 9 meses, né? 9 meses de atendimento, mais 9 meses de formação. 9 meses. Que, na verdade, esses 9 meses são os mesmos atendimentos da formação. É a mesma. Só que primeiro eu me curo, depois eu aprendo a curar. Mas se eu fiz lá ancestralidade, DNA, nananana, para mim curar primeiro, isso já é a formação, mas é um processo antes da formação. Finalizei esse aqui, ancestrais, nananana. Agora eu vou para a formação, eu vou fazer tudo de novo, ancestrais, nananana, só que agora podendo atuar dentro deste campo de energia, dentro deste foco. Deu para entender? Então, quando a gente estiver nessa primeira turma de formação, a gente vai estar recebendo a primeira parte daqueles que não fizeram os atendimentos e vão começar para fazer a segunda turma. Então é sempre 2 grupos paralelos juntos, correndo juntos. Um de quem já entrar na formação, porque já está agora aprendendo como terapeuta. Isso. E o outro que está se curando. Isso. Então, 9 meses aqui, esses estão se curando, esse outro grupo está se formando como terapeuta. Finalizou aqui, esses 9 meses que eles fizeram vão para terapeuta. Isso, e aí vai entrar os outros que querem... Outro grupo entra aqui... Para se curar. E se curar, depois vai para terapeuta. 9 são 18. Entendeu o raciocínio que a gente está dando para vocês? Então, isso vai acontecer já esse ano, vai começar esse ano, porque a gente vai finalizar a 36ª etapa, que provavelmente vai cair por volta de outubro, a gente está meio calculando, e vai começar a formação. Então, já dá para começar esse ano. A gente ainda não vai dar datas, porque nem a gente consegue saber tão longe. Mas... A formação vai ter um valor super acessível, que é basicamente acompanhar a ideia daquilo que vocês já estavam pagando. Isso. Né? Então, só que aí vocês vão poder dividir mensal, enfim.
E o que a gente tem de diferente? Não é ele todo 100% online. O que acontece é que a gente tem que ter os encontros presenciais. Isso. A diferença da formação é essa. Que vai ser no mínimo 2 encontros dentro desses 9 meses. A gente tinha falado todo mês, mas como a gente vai ter que fazer na Chapada dos Veadeiros, realmente tem pessoas que fica complicado organizar com o trabalho, financeiramente também fica um pouco puxado. Então, muita gente fora do país. Muita gente fora do gringa, país. Que já tem uma solução para quem está na gringa. Isso. Tá? Que é diferenciada para quem está aqui no Brasil. E a gente tem essa questão de precisar estar disponível para 2 encontros ou 3. A gente ainda não definiu. A gente não definiu. Vai ser no máximo 3, não vai passar de 3. É no mínimo 2. Quando começar a formação e o encerramento da formação, que vai ser tipo a avaliação, a gente vai, né, pegar vocês, vão ser um retiro formatos mesmo. De retiros mesmo, primeiro e o último. A gente está pensando em colocar um no meio, a gente ainda não definiu, mas contem já que provavelmente vai ser a cada 3 meses. Um no começo, 3 meses, um no meio e um no final, para quem estiver se formando. Então, mesmo quem está fora do país e já vai poder fazer a formação, porque tem muita gente que está nos pacotes, que está lá em Londres, está na Europa, está nos Estados Unidos, e está desde a primeira etapa com a gente, caminhando junto com a gente, e vai finalizar, né? Se Deus quiser, vai poder finalizar. Podendo entrar na formação, vão poder fazer a formação junto com essas pessoas. Mesmo no retiro, presencialmente, elas vão estar conectadas online também, podendo fazer. Vai dar uma atenção especial para elas. E depois que finalizar essa formação aqui no Brasil, a nossa ideia é a gente ir para pontos estratégicos, porque a gente sabe que tem uma galera na Europa, então a gente não vai conseguir fazer um tour na Europa, então vamos escolher, sei lá, um exemplo, Portugal. Em Portugal a gente vai fazer os encontros presenciais que serão necessários para formar a galera que estava na Europa, então a galera de Londres, da França, da Alemanha, vamos todos ir para um lugar para a gente ter essa experiência do presencial e finalizar a formação para a Europa. Legal, formamos uma galera da Europa lá, tá entregue, mas vocês já vão ter feito todo o processo junto com o pessoal do Brasil, né? Só para ter realmente a finalização presencial com a gente. Depois vamos supor Estados Unidos, América do Norte. Então, quem estiver no Canadá, no Sul, a gente vai escolher um lugar, isso não dá para saber agora, para que a gente possa receber e ter esses encontros também com o pessoal, e vamos ver se Ásia, enfim, os lugares que forem necessários para quem estiver fora do país. Então, basicamente é isso. A gente está construindo música com o diretor musical, criando todo esse material minuciosamente, um material maravilhoso, assim, na mais alta qualificação. Então, assim, quem tá assim, então não vou poder fazer os próximos pacotes? Não, gente, pelo contrário. Quem tá afim, vocês podem entrar em qualquer pacote, qualquer momento. A gente não é isso que a gente está falando. A formação não entra para excluir os outros, tá? São só situações diferentes, mas que a gente consegue abraçar todas as situações simultaneamente. Essa é a beleza do trabalho que a gente faz. Quem quiser só se curar, não quer se formar, pode fazer os pacotes. Pode fazer os pacotes normais, nada impede, você não precisa fazer a formação. Quem quiser fazer a formação e não quiser atuar como terapeuta, pode se tornar também um terapeuta e escolher o momento de atuar. Isso. Se eu vou atuar para mim, para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe, para o meu gato, para o meu cachorro, para ou mim para mesmo, para ninguém, enfim. Não tem problema nenhum. Não é uma obrigação. Gente, sempre, escuta o que eu falei, sempre está associado cura energética e etapas. Então, cura dos movimentos. E cura dos movimentos. É porque a cura dos movimentos você já sabe que está junto com a cura energética toda quarta-feira. Tudo que tiver de etapa vai ter que fazer os dois juntos. Por isso que eu estou falando. Porque esse combo é o que faz tudo acontecer. É a cura de quarta-feira, é o entendimento de sábado com a sustentação da semana integrado, que faz você ter capacidade de entrar nessa formação. Faz você ter capacidade de se curar e de sustentar a sua cura, de ser um terapeuta. Porque ser um terapeuta significa não só saber curar, mas é sustentar a cura. Sustentar a cura é o mais desafiador. Se curar não é difícil. Sustentar a cura é o mais difícil.
conseguir materializar uma coisa quase impossível não é difícil. Difícil é sustentar as suas ações para que você não perca aquilo que você conquistou. Atrair a pessoa para o meu relacionamento ideal não é difícil. Difícil é conseguir sustentar as ações para manter este relacionamento na mais alta qualificação, sem cocriar a antiga forma. Mas enfim, então o resumo é 9 meses de atendimento, de cura energética dos movimentos e etapas. Para quem já fez parte disso, ignora o que já fez, não precisa repetir, só vai ter que fazer o que falta. Ponto. Terminados pacotes que faltam para aqueles que já fizeram as primeiras etapas e tudo mais, a gente segue para 9 meses de formação. Tudo online, sendo que a gente tem que ter um primeiro encontro para distribuir o material e explicar exatamente como vai ser, que é um retiro na Chapada dos Veadeiros. Vamos seguir semanalmente como a gente estava seguindo com o grupo de formação. Vai normal acontecer, tudo normal, gente, não vai mudar nada. Para quem está fazendo, normal. No final da formação, outro encontro presencial para avaliação, para tirar dúvida, para conclusão, né? E para que vocês possam receber certificados e tudo mais. Pode ser que entre o primeiro encontro e o último encontro a gente tenha um no meio, que é um retiro sempre na Chapada dos Veadeiros, por conta do campo de energia que a gente escolheu o lugar. É isso que eu estou falando, gente. A gente está contando, mesmo quem não fez os do ano passado, a partir das etapas. Você vai considerar Vocês vão considerar a partir das etapas, da primeiro pacote de etapas, que você fez etapas e cura energética, é isso que eu estou falando, é os dois juntos. Se você conseguiu associar os pacotes combo, que a gente fala, que é o quarto e sábado, desde a primeira etapa e está indo, essas pessoas vão poder cair direto na formação. Ficou claro agora? Quem está separado, pegando avulso, fez só a cura energética, depois fez só a etapa, ou fez só a etapa, depois pegou a cura energética no caminho, não tem problema, maravilhoso. Só que não vai conseguir entrar agora de cara na primeira turma de formação. É só isso que a gente está falando, vai ter que esperar. Os atendimentos que não fez com etapas para repetir somente os que não fez. Isso. Não vai precisar repetir todos, Isso. somente o que não fez. E a galera que já fez vai continuar fazendo até integrar os 36, vai cair direto na formação. Isso. E acho que basicamente é isso. Vou reforçar, porque é sempre bom. Então, nesse caso, a gente está terminando essa primeira etapa de 9 meses. A gente vai finalizar na 36ª. Então, a gente fez a primeira etapa, a gente acabou de finalizar faz 2 semanas. A 18ª, a gente tem mais 18. Então, a gente está no caminhar de terminar esse primeiro processo para começar a formação. Então, quem não quer fazer nada disso, só ficar nos pacotes, pode começar. Não precisa das outras etapas, pode pegar o próximo pacote, porque os pacotes vão continuar, mesmo para quem não vai fazer formação. Vida segue normal, tudo junto, tudo corre junto. A única coisa é que a gente tem vagas limitadas, a gente não consegue ter mais do que 300 vagas para formação, por conta do olhar que a gente tem que ter, o acompanhar, o pessoa por pessoa, o compromisso assumido, né? Então, a gente vai priorizar quem já está vindo e esse número a gente tem que atender, não tem como não atender. Não está no site ainda, não subimos nada no site, porque a gente está terminando os preparativos da formação, tudo que tem que fazer. O que a gente vai subir essa semana no site é o próximo pacote, que começa dia 28 de julho, que para os que estão aí um pouco desavisados, meio perdidos, podem já começar. Porque mesmo que você vai fazer na turma lá na frente, já é o início do seu processo. Então você já elimina isso, já começa a fazer agora se você tem interesse nessa formação. Ou se você não tem interesse na formação, pode só fazer, não tem problema nenhum. E quem não puder no presencial, gente, infelizmente não dá. Porque a gente já reduziu os encontros presenciais para que a gente pudesse fazer o possível. Mas infelizmente para a formação é que nem as formações de yoga, gente. Tem um momento que vocês têm que ir no retiro, vocês têm que fazer um encontro presencial com o mestre
e ter as práticas presenciais, não tem como. Ou Ayurveda, qualquer uma, enfim. Não dá. O que não você dá. vai precisar pegar no corpo de paciente, você precisa estar no presencial, né? Onde a gente vai ter uma responsabilidade muito grande com o paciente. O que pode fazer é as pessoas que não conseguirem estar nesses encontros presenciais, de repente pode existir a possibilidade de fazer a formação e ter um encaixe no próximo encontro. Sim. Isso é possível de se pensar, não nesse momento ainda. Porque senão complica, porque como as nossas vagas são limitadas, se entra uma próxima formação e aí não tem vaga, você não fez o presencial do outro ano, você não vai conseguir entrar. Então, assim, o ideal é que a gente consiga já se esquematizar para que a gente consiga fazer pelo menos o primeiro e o último. Provavelmente esses encontros vão ser feriados. A gente vai priorizar datas que auxiliem as pessoas a poderem estar, né? Então, 2 ou 3 feriados importantes no ano. Sim. Né? Que a gente possa escolher essas datas. Que a ideia é que seja quinta, sexta, sábado e domingo. Tá? A gente faça 4 dias. E provavelmente vocês voltem na segunda, então. Isso. A gente vai lançar todos os temas dos próximos pacotes em breve. Não vou falar sobre isso aqui agora, que não é o foco, não é saber o que vai vir, tá? A gente vai lançar a segunda turma de formação, vai ter combo da etapa de formação pequeno. Sim, gente, é isso que eu expliquei. A segunda turma de formação, vocês vão começar do zero, junto com as etapas. Porque a partir de agora sempre tem etapas. Então, quando for começar a formação, vai reiniciar o processo para aqueles que querem fazer a segunda turma de formação, que é o mesmo que a formação, só que você ainda não como terapeuta, você como alguém que está sendo atendido, entendeu? Então, vocês vão começar lá do primeiro, com a etapa e com os atendimentos, e a formação vai estar rolando paralelo, junto. Só que quem está sendo só atendido vai só estar na quarta-feira e só no sábado. Quem está como terapeuta vai ter a quarta e o sábado junto com o pessoal do pacote, mas vamos ter outros encontros no Zoom a mais, porque a formação requer um outro cronograma, entendeu? Mas eles vão acontecer paralelamente, juntos, simultaneamente, para não ter rolo. Porque a galera tá perguntando aí da segunda, porque sabe que como não conseguiu fazer junto, vai ter que entender como vai funcionar a segunda turma, entendeu, gente? É só por isso que eu entendo as perguntas. Então agora, para a primeira turma de formação, infelizmente só vai conseguir já cair de primeira aqueles que estão bonitinhos fazendo desde a primeira. Então também é o que a gente sempre fala para vocês, é muito importante quando a gente pode, tem a oportunidade de estar na sincronicidade, que a gente nunca sabe o que acontece no meio do caminho, tá? Quem não tá entendendo o que tá acontecendo, assiste a live do começo depois, que a gente explicou tudo lá no começo, tá bom, gente? Não vou repetir para não ficar redundante aqui. Porque a gente fica muito nessa sempre assim, e agora que isso vale alguma coisa, na minha cabeça, minha mente entende que isso tem um valor, agora eu quero correr atrás. Só que quando a gente tem a oportunidade de fazer aquilo sem ganho nenhum, que é só algo que se apresenta e você pode fazer, a gente não geralmente a gente não considera tanto. E depois, quando a gente percebe que, putz, devia ter feito, né? Só que passou. Muitas vezes passou a chance, vai ter que esperar uma outra, ou às vezes na vida nem tem outra. E assim, a gente tem uma responsabilidade grande, principalmente eu com a cura energética e o Alan com a cura dos movimentos, porque a gente vai indicar vocês como terapeutas para as pessoas que estão pedindo esses atendimentos presenciais. Então a gente vai ter uma lista de terapeutas que se formaram, que a gente realmente se compromete, que dá um aval de Brasília, outro do Rio, outra lista de São Paulo. Por bairros, Norte, Nordeste, para Sul. que as pessoas que me procuram para fazer atendimento presencial possam ser atendidas por vocês. Então, além de vocês terem a formação completíssima, e tenho certeza que ninguém vai ter dúvida de que está pronto, vocês ainda vão ter
essa facilidade de já conseguir ter as pessoas para trabalhar. Porque, na verdade, é isso. As pessoas vão buscar pessoas que eu indico. E eu nunca indico ninguém, porque isso gera karma. Então, assim, eu não vou criar um karma para mim, né, dentro dessa minha trajetória toda. Então, não indico absolutamente ninguém. Então, quando as pessoas me procuram, infelizmente, eu tenho que dizer para elas que eu não tenho quem indicar hoje, porque o nível de formação dos terapeutas está muito raso, né? E eu também não posso atender, eu sou uma só. Então, é muito importante para a espiritualidade que esse trabalho se dê dessa forma. A espiritualidade está totalmente comprometida para o momento planetário, para que realmente vocês possam estar com a formação de trabalhadores da luz, daqueles que vão trazer a nova consciência, que vão sustentar a nova consciência, o novo homem, né, de forma muito integral. Então, é um trabalho que não tem hoje, né, dessa forma tão completa, né, em todos os níveis, assim. Então, realmente é um presentaço que eu não sei por quanto tempo eu vou continuar querendo formar pessoas, porque vocês têm que entender que eu sou uma pessoa muito livre. E pode ser que eu sinta que, tipo, não, vão ser só 2 turmas. Por quê? Porque a gente tem que ficar preso aqui, tem que ficar totalmente comprometido todos esses dias, precisa ter um trabalho de comprometimento enorme para estar sustentando turmas de formação, né? Então a gente deixa de fazer outras coisas também, porque basicamente esse processo eu já passei, então não dá para garantir que, nossa, daqui até o resto da minha vida vou formar pessoas. Eu sei que é para esse momento, é no agora sempre. E eu posso receber uma orientação da espiritualidade, tipo... Não fazer mais. Você tem que ir para a África, né? Ficar lá num lugar que não tem internet para fazer o trabalho X. Eu vou. Nós vamos. Da mesma forma como a espiritualidade disse. Seus filhos vão ficar lá, você vai fazer isso aqui. E eu estou fazendo. Então, a gente não sabe, gente, quanto tempo a gente vai ter a possibilidade de fazer, né? O quanto que a espiritualidade vai manter e para quais pessoas, quem são os escolhidos. Porque a gente acha que a gente escolhe, mas na verdade a gente é escolhido para o trabalho. Nós somos servidores. Então, o compromisso é de formar na mais alta qualificação, transmitindo tudo. E realmente as turmas que a gente se comprometer vão receber na mais alta qualificação o processo da sustentação. A gente só não sabe quantas turmas a gente vai formar, né? Sim. Então, portanto, não percam a oportunidade de estar no agora, porque é isso que está se apresentando para a gente. Isso é um serviço planetário, isso é se curar, isso é elevar a nossa consciência, é validar a encarnação, é curar os nossos familiares, né? E é poder trabalhar com alguma coisa que realmente para muitos vai fazer muito mais sentido. Então é isso. Basicamente, nós estamos aqui só para explicar algo que já está materializado. Sim. E rapidamente a gente vai baixar aqui para a Terra. Porque, inclusive, isso faz parte do processo. Isso é o que a gente ensina muito vocês, e o trabalho não poderia ser diferente, senão ele mesmo já ser uma forma de educar vocês a viver isso. Porque a gente já escuta isso, a gente já vê em frases bonitas de Instagram, de perfis que falam de coisas legais, viva no agora, mas a gente de fato não sustenta o agora. Porque é nessa hora que a gente pode ter ação, que a gente precisa enfrentar o nosso medo do desconhecido, enfrentar um julgamento, um bloqueio mental, a gente não consegue superar. E é só no trabalho, quando a gente propõe ele dessa forma, que vocês aprendem na prática. Então a gente sempre dá a dica. Se você sentiu, faz. Porque tem gente até hoje procurando, querendo cura das doenças, das emoções, o curso. E os cursos a gente apaga também. A gente não mantém o conteúdo vitalício, porque nada é vitalício. Tudo muda, nós mudamos, a gente não sabe, cada coisa ela é feita perfeitamente para aquele momento. Então a gente também não tem um trabalho que a gente fica eternizando as coisas, porque na verdade não é isso que precisa mais. A gente precisa agora exercitar
realmente viver no presente. E não é uma ameaça. A Anu falou que pode não ter. Não é assim, não é pela mente. É pelo coração. Não é pelo medo também. E pode ser que tenha, pode ser que não tenha, porque essa é a realidade, né? Eu tô dando cores de novo, achei que não ia dar. Muita gente pediu, não, vamos, tô afim, esse é um momento importante para cores, vamos vivenciar isso de novo? Ok. Na sincronicidade, quem entrou tá vivenciando. Eu vou dar de novo cores? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, nem mas a gente sabe, esse que é o ponto. Não é porque esse trabalho é um trabalho complexo, de um material super estruturado, que você precisa gravar, fazer exercícios, isso aqui, que eu vou criar apego pelo trabalho e falar, não, agora eu tenho que ganhar dinheiro com esse trabalho. Eu tenho que fazer ele várias vezes para valer a pena. Afinal de contas, comprei todo um armário de roupa. E também gravei todos os áudios. Tá pronto, agora é só ganhar dinheiro. Não, eu não funciono dessa forma. É sobre a orientação da espiritualidade. Não tenho problema nenhum de gravar outros áudios, de deixar fazer aí, tudo de de queimar novo. tudo. Porque é isso, a vida passa. E a gente tem que agarrar as coisas que chegam pra gente no momento que elas chegam, né? E é esse o grande aprendizado que vocês estão recebendo aí também. Exato. Então não adianta ficar na malandragenzinha, tentar correr atrás, fazer as coisas para já cair na primeira turma. Não. Não tem pressa. Não tem pressa, gente. Não combina com cura mesmo. Façam de boa, respeita que o momento que vocês viveram também foi importante, foi especial e receba aquilo que é para você, que tá tudo perfeito, tá tudo certo. Não tem necessidade de correr, de fazer nada pela nossa mente. Faça do jeitinho que está acontecendo, que está fluindo e que está se apresentando na vida de vocês de forma orgânica e natural, porque é o que a gente faz também. Sem criar expectativa, um passinho por vez, um passinho bem dado por vez. Tem alguma dúvida ainda restante aí? Querem falar alguma coisa? A gente vai desligar, acho que a gente conseguiu explicar tudo. Acredito que ficou claro. Tomara que sim. Eu acho que um pouco confuso no começo. No começo um pouco claro confuso. No final. É. Então assistam tudo. Vou deixar na legenda para as pessoas assistirem até o final. Sim. Mais alguma dúvida, gente? Fala aí agora, porque as dúvidas de vocês de repente pode ajudar alguém. Não, vai ficar gravado, a gente já falou isso. Pode ficar tranquilo. Vai ficar salvo e depois vocês assistem todos. Todos é ótimo, tudo. Tudo. Ai, não aguento mais essas mudanças de português agora. Qual vai ser o valor dos encontros presenciais? Não sabemos de nada de valor ainda, gente. Não pergunta isso agora. Vai ser bem acessível. Não Sim. vão ser aqueles retiros. Não, relaxa. Vai ser para que vocês possam fazer. Então, vai ter presencial fora do Brasil, já falamos. Sim. Provavelmente em torno de novembro. Não sei. Que começa a formação. Tá bom? Que na verdade não vai ter pausa. A gente vai seguir no mesmo ritmo. Seguindo sempre. Eu tô falando assim rapidinho porque tem coisa que a gente já respondeu lá atrás na live, tá, gente? Aí vocês assistem tudo. Vamos estar em Portugal, provavelmente. Europa, vai ser com certeza. Portugal que a gente vai escolher para ser o país da Europa, né? Então, quem tá na Espanha, tem que se deslocar até Portugal. Já respondemos com relação à quantidade de encontros presenciais. Assiste a live lá depois, gente. A gente já falou sobre isso. Mais alguma dúvida que de repente a gente não esclareceu? Acho que é isso. Qualquer coisa, deixe nos comentários as dúvidas para que as pessoas também possam ver e esclarecer a partir das dúvidas de vocês, tá bom? Mas assistam a live inteira primeiro, tentem entender. Não venham com a mente já com 1000 dúvidas, espera, só escuta. Vamos fazer a prática que a gente fez no curso das cores, só escuta primeiro. Não começa já no meio da live, mas isso, será que é isso? Será que já põe lá comentário, já para de assistir? Assiste tudo. Não sei, Li, isso aí é uma coisa que a gente tem que se programar para fazer, é o que a gente falou, a gente tem que se comprometer. Tem certas coisas, gente, que não adianta a gente começar um trabalho já querendo ter uma saída de emergência. Aí se eu não puder fazer, você já está colocando para você que você não vai fazer. Então a gente tem que também, gente, entender que se eu quero uma coisa, eu vou me comprometer e eu vou fazer acontecer. Eu tenho que ir até o fim. E tem coisas na vida que a gente não pode abrir mão. A gente já abre 1000 concessões
para que vocês possam fazer, mas que ela chega num limite. E se a gente não adquire essa força interna de falar assim, não, eu vou fazer o que tiver que ser feito, porque isso para mim é importante, isso vai ser determinante. A gente vai falar das datas antes para vocês poderem se programar. Vocês Exato. Vão entrar na formação sem saber quais são essas datas. Vocês já vão saber, vai ter tudo esquematizado antes de você comprar. Analisa a sua possibilidade, né? Se Exato. É um momento para você, às vezes não é. Às vezes não é aquele momento para você, mas vão ter outros momentos, talvez, ou não, enfim. Sim. Então, a gente faz dentro daquilo que é possível. Gente, eu sei, Li, mas assim, imprevistos são relativos. Eu vivi a vida inteira com a dança, com arte, sempre sujeito a imprevistos, e os imprevistos nunca me acometeram em situações que eu não podia me dar o luxo de faltar num evento, não podia me dar o luxo de não fazer uma apresentação e de não entregar o que eu precisava entregar. Imprevisto acontece o tempo inteiro. Mas se é um caso de saúde, de doença grave, de não sei o que, óbvio, vocês vão ser encaixados no próximo grupo do presencial. Mas vocês vão precisar fazer. O que eu tô falando não é 3 encontros ou 2 encontros. Óbvio, a gente não consegue controlar nada. O que eu tô falando é porque esses questionamentos de vocês sempre chegam antes e a gente já vê que é o que isso? Uma necessidade de ter um alívio, uma folga. De tipo assim, não, então eu sei que eu posso entrar sabendo que eu posso sair. Então, a gente tá falando assim, é óbvio que tudo pode acontecer, inclusive com a gente não sabe, a gente pode morrer no meio da formação. A gente não dá pra saber. Aí quem é que continua? Aí quem continua? O Matheus ou a Maria? Eu acho melhor o Matheus e a Maria. Então eu entendi o seu ponto. O que eu tô querendo é que vocês entendam o meu ponto com o que eu tô falando. Porque a gente é muito sacana. A nossa mente já usa as artimanhas, mas é óbvio que... De fato, sempre que eu tive contratos muito grandes, mesmo doente, eu ficava boa. Assim. Você fica bom, você dá um jeito, sei lá. Você acaba tendo uma multa se não cumprir o contrato. Aí você dá um jeitinho. Eu sei, tem consequência. Quando tem consequência, a gente se esquematiza. Mas quando não é possível, sempre existe solução. Sempre existe solução. Vocês não vão ficar na mão. A gente não vai deixar vocês, não é isso que a gente está falando. Até quem está fazendo sabe que a gente não larga na mão mesmo. Exato. A gente ouve vocês. E é que nem a galera falou isso, é real. A espiritualidade ampara. Quando mesmo. Tem que ser, quando você tem que estar, quando você tem que estar no lugar. Ou o trabalho te tira, porque isso acontece, ou realmente o trabalho ele não te deixa na mão. Você vai passar por tudo que você tem que passar. E você vai conseguir estar no trabalho e vai conseguir fazer. Mas então, é como qualquer outra formação. Se você estivesse fazendo formação de yoga, você ia ter que ter os encontros presenciais e as datas são aquelas. Exato. A Ayurveda, mesma coisa. Qualquer formação é igual. Vão ter as datas. Se você tiver algum problema real para essa formação, você vai ter que... Depois, lá na frente, a gente pensa nisso. Não adianta a gente se preocupar com coisas... Vai próximo grupo, né? Fazer de novo. Tem coisa que não adianta a gente tentar achar uma solução agora que a gente não está vivendo o problema. Então, não vamos criar um problema antes dele existir. Vamos viver realmente não materializando. Materializando que tudo vai estar bem e vai dar certo. Não temos problemas. Porque a gente já cria o problema nessas situações. Pode levar baby, pode levar... Com certeza, As crianças são totalmente bem-vindas, super necessário, não importa a idade. Pode levar filho, pode levar marido, não tem restrição. Tá bom, gente? Aproveitem. Amante eu não sei. Mas amante não... Eu não acho uma boa. Não recomendo. Tô brincando. Brincadeirinhas à parte, pra gente descontrair. Mas é isso, gente. Recebam essa live com todo o nosso amor. Assistam, recebam essa vibração do lilás, do violeta, desculpa. Eba, leva a Maria. Leva a Maria, porque Maria a gente... vai amar ver a Maria. A gente tava pra fazer essa live essa semana, só que eu falei assim, não, cinza não vai dar. No cinza não vamos. Aí o lavanda também não rolou, o lilás não rolou e hoje rolou o violeta, que acho que tinha que ser. Tá bom, meus amores? Amamos vocês, estamos com saudade também. Muitas. Essa semana a gente deve soltar o pacote novo. E estamos aqui à disposição para dúvidas e tudo. Podem me mandar direct. Saudade.